Boa noite, mães que me acompanham aqui nesse perfil. Boa noite. Vamos chegando para mais um bate-papo de mãe. Hoje, véspera de feriado, mas antes de sair do feriado, vamos conversar, vamos papear, vamos pensar em como você se sente como mãe. Vamos falar hoje sobre julgamento, né? Vamos pensar nas nossas questões, trazer elementos, né, externos, como pano de fundo aí, a propaganda Dia das Mães da Boticário. Boa noite, Nari, Júlia, Esté, Laísa, Deia. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso bate-papo de mãe. Toda quarta-feira, às 27, eu tô aqui para conversar com vocês sobre alguma temática importante, interessante. E essa semana, eu tava ali falando bastante sobre rede de apoio, mas caiu uma bomba no meio da semana, um comercial que gerou reações de todas as formas, né? Reações emocionadas, reações admiradas, reações raivosas, polêmicas, né? E tantos espaços foram sendo ocupados por conta da propaganda do Boticário, né? Então eu vou trazer um pouco das polêmicas para cá, do que foi pontuado, para quem não está por dentro disso. Vou trazer a minha visão sobre isso, para quem não me acompanha há muito tempo, mas para as mais antigas vão se recordar. Eu tenho falado sobre maternidade sem julgamento, mãe sem culpas há algum tempo. Puxei uma hashtag aqui tem bem uns 3 meses e venho fazendo alguns posts específicos para falar sobre a questão do julgamento materno, sobre a importância da gente ampliar nossa perspectiva, e trazendo, sempre tentando trazer elementos que denunciem para vocês como a gente não tem condição nenhuma de julgar a maternidade alheia, né? Eu me recordo de um post que eu fiz aqui mais para o início do ano, onde eu mostrava uma realidade dos países nórdicos. Quem aqui vai lembrar que estava nessa ocasião, onde eu mostrava que nos países nórdicos as crianças, os bebês, eles eram mantidos dentro do carrinho, do lado de fora de restaurantes, da casa, enquanto eles dormiam e os pais entravam para se alimentar dentro do restaurante, que é algo natural nesses países onde a temperatura é muito abaixo de zero, as crianças dormirem nos carrinhos. E quando os pais entram em estabelecimentos, por exemplo, para almoçar, para jantar, as crianças continuam, né? Se elas estão dormindo dentro dos carrinhos do lado de fora, né? E que muitas vezes isso acontece também quando chega em casa, a criança está dormindo, fica dentro do carrinho do lado de fora. E eu mostrei isso, trouxe isso como uma denúncia, né? Para falar, olha, num primeiro olhar, pode ser a coisa mais desnaturada que um pai e uma mãe pode fazer para uma criança, né? Entrar no estabelecimento e jantar e almoçar, entrar dentro da sua própria casa e deixar um bebê dentro de um carrinho dormindo na parte externa em um país que faz temperaturas muito abaixo de zero. Mas quando você analisa a realidade dos países, né? Países onde a criminalidade não é como o nosso país, onde não se tem esses medos que a gente tem. E mais do que isso, onde entrar com essa criança dentro de um estabelecimento aquecido seria muito terrível, visto que essa criança estava dormindo e ela teria que tirar várias camadas de roupa, né? Você começa a falar, nossa, é mesmo, né? Para mim pode ser a coisa mais desnaturada do mundo, mas nesta realidade, com este contexto, me parece, pode ser que seja a melhor solução para esses pais e para essas crianças, né? Além disso, tinha uma questão do sistema imunológico da criança, que eles acreditavam que as crianças, né, deveriam também, né, ficar naquela temperatura e que aquilo ali seria benéfico para eles. E aí, quando eu fiz esse post,
Eu lembro que eu recebi alguns julgamentos do tipo, imagina, nossa, isso não pode ser verdade, isso não deve acontecer, né? E aí vinham mães brasileiras que moram nesses países falando, não, isso é verdade, isso realmente acontece, né? E foi ficou um zum ali entre mães acreditando naquilo ali e mães que não acreditavam naquilo ali. As que não acreditavam me colocaram como doida, tipo, você tirou isso, você viu isso em alguma imagem e trouxe isso pra cá, como se a gente, né, eu e a minha equipe não tivesse pesquisado. Eu trouxe pra cá, eu tô relembrando aqui esse post, e quem não tiver visto, eu recomendo que vocês passem. Vai dar um trabalhinho, mas que vocês passem, depois eu até posso repostar nos stories para vocês verem o post, onde através desse recorte eu faço uma denúncia sobre nós não termos capacidade alguma de julgar a realidade de outras pessoas. E trago então a reflexão que a gente precisa administrar os nossos julgamentos sobre maternidade, que a gente precisa olhar para o nosso próprio umbigo, pensar nas nossas questões, ao invés de apontar o dedo para outra ou de achar alguma coisa sobre a maternidade alheia. Bem aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde e a gente sempre tem uma péssima impressão que pra gente é mais difícil, que na nossa casa tá tudo diferente, na casa da vizinha não tá, e não é bem por aí. Depois eu fui trazendo outros posts nesse sentido, puxando as hashtags, né, mãe sem culpa, mãe sem julgamento, falando sobre essa questão, trazendo exemplos também de famosas, né, que trouxeram aí pra mídia algumas questões de culpa e tudo mais, e de como estavam se sentindo após a maternidade. E sempre nesses posts é que eu puxo essa hashtag pra gente não julgar, não julgue uma mãe, e que eu trago uma realidade assim, muito diferente, sempre tem nos comentários julgamentos, né? Como é difícil a gente não julgar. É realmente um espaço, né? Um momento que a gente tem que trazer para a consciência que meio que a gente, quando tá julgando, já tá pensando assim, mas por que eu tô fazendo isso? Mas por que eu tô julgando? Mas será que eu tenho todos os elementos? É um esforço consciente que a gente precisa fazer e se colocar para que esse julgamento não aconteça. Mas eu acredito que para esse esforço ser um esforço consciente, a gente precisa trazer as informações. E por isso eu trago esses posts de denúncia, de trazer algo que a famosa trouxe. E aí quando eu trago algo que vai para esse lado que as famosas falaram, alguma coisa interessante, importante, nos comentários sempre vai ter, poxa, mas para ela é fácil, mas ela tem babá, mas ela tem dinheiro, mas ela tem rede de apoio, né? Sempre vem, e a gente nem sabe se a famosa tem isso tudo mesmo, né? E mesmo se tiver, aonde isso está entrando, como isso é percebido por ela, a gente não tem elementos para julgar a vida dos outros. Pode parecer que a vida da famosa é muito mais fácil, mas não é. Tem complicações que a nossa vida não tem. E tem facilidades também que a nossa vida não tem, mas isso não nos coloca nesse papel de termos condições de julgar a vida do outro. A Alessia está aqui falando, o pior é condenar neste julgamento. E aí, quando eu vi a campanha da Boticário, que traz a temática julgamento, culpa, e coloca, né, contextualiza num contexto de julgamento, né, de tribunal, falei, olha, interessante, porque conversa muito com o que eu venho trazendo aí nos últimos meses para as minhas mães, para as mães que me acompanham, né? A hashtag é um pouco diferente da que eu uso, mas fala exatamente o que eu tenho trazido para vocês, trago para vocês ao longo desse semestre de olhar para a maternidade de uma outra forma. E a propaganda decidiu fazer isso num tom de denúncia, né? Por isso o contexto do tribunal, né? Por isso o contexto da gente não ver quem está sendo julgada
e só no final entender que quem está, né, advogando contra também é quem está sendo julgada, porque a propaganda, o objetivo dela é falar do auto-julgamento, né? Daquele julgamento que nós fazemos conosco, que é um julgamento muito cruel, né? E eu achei muito interessante. Então, a primeira vez que eu vi, eu falei, olha, conversa muito com o que eu trouxe, o que eu venho trazendo aí ao longo desse semestre. Comecei a pensar com a minha equipe no post, e sempre que acontece algo na mídia, né, que eu sei que vai ter grandes proporções, grande visibilidade, eu sempre penso assim, poxa, legal, saiu essa propaganda, né? Essa é uma propaganda de uma indústria numa campanha Dia das Mães. O que as pessoas fazem em datas comemorativas? As pessoas não, as indústrias, as empresas. O capital faz, né? Em momentos de datas comemorativas. Eles exploram isso e exploram em todos os sentidos, inclusive no bom sentido. Poxa, eu tenho uma data comemorativa, eu vendo um produto, né, que para esse público da data comemorativa, eu vou pensar em algo que chame a atenção, porque sim, eu tenho interesse comercial nisso, né? Que é uma das críticas que começaram a se fazer. Então, assim, logicamente, a Boticário pegou pelo emocional, pegou pelo tom de denúncia para chamar a atenção para a campanha e os produtos que eles farão lançamentos, ou enfim, né, ofertarão para as mães, para as famílias que vão dar presente para as mães. E toda vez que acontece isso, de ter um boom, de ter uma visibilidade, eu, enquanto profissional, o que eu penso? O que eu posso tirar disso para aproveitar esse zoom, a visibilidade que é infinitamente maior do que a minha, pegar o que a gente chama de hype e fazer do limão uma limonada. Eu sempre penso assim. Então, se eu tenho uma campanha publicitária que fala de algo que eu venho conversando ao longo dos últimos meses sobre não julgar uma mãe, sobre também não se julgar, ter autocompaixão, e se vocês estiveram aqui nas últimas lives, vocês viram bastante eu falar sobre autocompaixão, tá na técnica da APN, eu fui lá e, junto com a minha equipe, a gente pegou cada parte da ação publicitária e psicoeduquei, como eu gosto de falar para vocês. Trouxe cada uma das partes e fui mostrando, olha, aqui exemplificou a culpa. Por que a gente precisa sair desse viés de que nasce uma mãe, nasce uma culpa? Olha, aqui ele está mostrando que a gente precisa ter autocompaixão, que a gente precisa ter mais carinho pelas nossas decisões. Olha, aqui está falando que a gente não deve se comparar, que não dá, cada maternidade é única, e fui trazendo então o conteúdo da publicidade pro meu contexto, para aquilo que eu sei fazer de melhor, que é te apoiar a sair das caixinhas e refletir aquilo na sua vida. E aqui a gente entra no ponto crucial. A campanha da Boticário, ela está sendo criticada por algumas questões. Eu vou trazer algumas, talvez eu não traga todas, porque talvez não tenha visto todas também, né? Mas uma das questões é a questão, poxa, a indústria, né? A indústria, mais uma vez, fazendo uma campanha bonitinha só para pegar o seu dinheiro. Gente, vivemos no capitalismo. Eu trabalho com marketing também, eu trabalho aqui com as mães, eu tenho uma empresa, eu também faço marketing de empresa, eu trabalho com marketing e vendas lá na administração da escola. E, tipo, faz parte você pensar mercadologicamente em datas comerciais. Então, assim, eu não tinha nenhuma perspectiva, não. Seria ingenuidade a gente achar que a Boticário não tinha um interesse comercial muito grande e, para isso, fazer uma propaganda que gerasse emoções, né? Talvez até tenham previsto algumas emoções contraditórias àquelas que ele queria gerar, que era a emoção de, nossa, realmente é muito difícil, eu sou muito julgada, eu me julgo muito por conta de não ter amamentado, ou de não ter tido parto natural, ou de deixar meu filho mais do que eu gostaria nas telas.
Então, a primeira questão é a questão da indústria, do marketing. Eu não vou nem me aprofundar muito nisso, porque eu acho que não é que a gente não possa tecer críticas sobre isso, mas vivendo no mundo capitalista que a gente vive, onde a gente depende do dinheiro, do capital, para tudo, para sustentar a sociedade, para, né, elevar o PIB, para levar nosso país e a nossa moeda para valorização, não vejo nada muito, né, como é que eu posso falar? Nesse caso dessa indústria, que é a indústria de perfumes e cosméticos, eu não vejo nada fora do que é esperado mesmo por indústria. Logicamente que lidam com isso também e fazem a correlação a indústria e a indústria do desmame, a indústria da amamentação não, a indústria do leite em pó e da questão da publicidade infantil, que aí tem outras questões que também merecem críticas, que merecem trabalho, que merecem conscientização nossa, sim, para as questões públicas, né, no que se refere à falta de apoio, por exemplo, com a amamentação, quando as famílias são invadidas por leite em pó, propaganda não, que não é mais permitido, mas o nosso cultural gira muito em torno da mamadeira, da chupeta, que são elementos apetrechos que não favorecem a amamentação, que nós temos muitos indícios, né, e evidências científicas de que é o melhor caminho para a mãe e para a criança. Aí a gente vem para a questão da amamentação, que pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, eu acho que foi o setor, vamos assim dizer, né, a área aí das questões da maternidade que mais ficou sentido com a propaganda da Boticário. Por quê? Na propaganda ele mostra uma mulher, uma mãe, que não conseguiu amamentar, entrou com a mamadeira e deu o bico artificial. Ela fala também sobre as questões de ter, né, ofertado doce antes do que gostaria. E isso fere muito todo o trabalho que se faz em prol do aleitamento materno, né? Naquele contexto, qual que é a minha opinião sobre isso? Tudo, gente, tem diversos pontos de vista. A gente, assim como a gente não tem capacidade, né, de julgar uma mãe, a gente também nunca vai ter capacidade de falar, olha, só tem um caminho certo e só tem um caminho errado. Inclusive, eu vou contar para vocês hoje a minha história com maternidade e onde que foi que eu encontrei na minha vida ponderações de que definitivamente não tem um caminho certo e um caminho errado, uma versão certa e uma versão errada. Mas a minha opinião, vendo a propaganda, antes de entrar em contato também com as críticas, esse vídeo publicitário primeiro, uma publicidade, não é um vídeo profissional, não é um tratado, não é um vídeo para educar, não é. É um vídeo publicitário, ele tem o objetivo de denúncia de algo que é o julgamento das mães, o auto-julgamento e o julgamento da sociedade com as mães, tá? Esse é o objetivo dessa campanha, que é uma campanha publicitária. Para esse foco, eu achei a propaganda... Aqui estão alguns vídeos que encontrei na internet sobre primeiro uma publicidade... Para esse, até a Siri tá querendo participar. Para esse objetivo de uma campanha publicitária, eu achei que a Boticário fez uma propaganda ok, que trouxe uma questão que eu ainda não tinha visto nenhuma outra indústria ou outra empresa fazendo publicidade, levando para essa questão, que é uma questão que me agrada, porque eu falo sobre isso, eu psicoeduco vocês sobre a gente não poder julgar outra mãe. Para essa questão, para mim tá ótimo. Só que o setor da amamentação falou, não, tá ótimo, porque eles estão colocando, primeiro, novamente perpetuando no imaginário a questão da mamadeira, da chupeta, que são apetrechos que realmente não favorecem a amamentação. Segundo,
porque não é, logicamente, culpa da mulher ela não ter conseguido amamentar, é culpa da sociedade civil, do Estado e de todos que favorecem, né, a indústria do desmame, como é chamado, a indústria que faz o leite em pó, que faz a mamadeira, enfim, que não favorece algo que é muito mais benéfico, como o aleitamento materno. Mas esse não era o objetivo da campanha. É por isso que eu acho que as críticas, elas devem existir a nível de militância no Estado, sim, na indústria, para que a gente tenha políticas que favoreçam mais a amamentação, que dê condições da mulher amamentar, né? Porque vamos combinar que se a gente tem estudos e a gente fala de amamentação exclusiva até 6 meses e a nossa licença maternidade, na maior parte das empresas é 4 meses, tem alguma coisa errada nisso. E a gente tem que sim lutar para que Estado favoreça a amamentação, que escute, que leia, que se atualize com as evidências científicas e fale, olha, tem um espaçamento aqui entre o que é recomendado, que a gente faz campanha, ou fazia, né, porque tá bem ruimzinho as campanhas aí do Ministério da Saúde para amamentação, e a licença maternidade, por exemplo. Olha, a gente precisa também de licença parental, né? Olha, o pai também tem que apoiar. Olha, as empresas, elas precisam se preparar para receber a mãe lactante. Tem que ter lactário, tem que ter local adequado para fazer ordenha. Enfim, acho que isso é inquestionável. A gente tem muito que lutar. Só que essa propaganda específica não teve esse viés. Eles não estavam falando de amamentação, esse é meu ponto de vista. Não era sobre amamentação, era sobre maternidade sem julgamento. Não são profissionais, o interesse deles não é levar essas questões a nível de luta, tá? É uma peça publicitária com, sim, objetivo de venda de produto. Quem tem que pegar isso e fazer do limão a limonada é quem trabalha com isso e tá aqui todo dia lutando para que as nossas vozes cheguem mais longe. Só que eu acredito que não tá na mão da Boticário resolver isso, tá na mão da gente enquanto sociedade civil, dos governos. Então, o que eu acredito que eu faço aqui e que deixo aqui a minha opinião, então, que é o melhor que o profissional pode fazer quando se tem uma campanha publicitária que chama a atenção. Pegar essa questão que incomodou, essa crítica, e pegar essa campanha como, olha como a gente tá passando olha como essa mulher tá passando por questões de julgamento, por não conseguir marcos que ela acredita e que realmente são importantes, como, por exemplo, a amamentação. E olha como a gente precisa trabalhar em conjunto a nível de políticas públicas, inclusive, para que a gente favoreça a amamentação, tá? Então, essa é a minha opinião sobre a crítica referente à propaganda no que tange a amamentação. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, para também não ficar falando sozinha. Ateliê Fátima falou, capitalismo é isso mesmo, gente. Ela falou, eu não amamentei, sofri muito e me vi naquela mãe, em saber que os meus filhos não me julgaram como uma pessoa má. A Luana disse que também viu sobre esse ponto de vista, e a Jaqueline colocou, a propaganda tem pontos para várias reflexões. De fato, não há culpa em não amamentar, porém a mãe carrega esse fardo, essa frustração, por não conseguir justamente pela cobrança que há em torno do tema. E ela colocou também, eu vi além, vi que a maternidade no geral precisa ser leve sem julgamento. Sim, tem muito mais aí. Eu tô trazendo os pontos de crítica, tá, Jaqueline? Então, um viés da crítica foi com relação a essas questões de amamentação. Outra crítica que eu vi, que essa me deixou muito preocupada, e eu vi também de profissionais que me deixam mais preocupada, é querer julgar o julgamento, né? E aí a gente entra no querer saber qual é a mãe que se sente mais julgada e mais culpada. Porque começou a existir uma questão de, não, gente,
O que eles estão mostrando na propaganda é o que acontece com a maioria, e essas mães não se sentem tão culpadas assim não, porque tá mais cultural, né? É mais normal você dar uma mamadeira do que você dar um peito no meio da rua. É mais natural você fazer uma cesárea do que você ter um parto natural. As pessoas te olham muito mais assustadas quando você fala que você vai ter um parto natural, vaginal, normal, né? E aí entrou numa seara que eu falei, velho, rebobina a vida que eu não tô entendendo. O pessoal agora quer julgar quem se sente mais julgada. Como se existisse resposta para isso. Não existe, minha gente. A gente não tem essa capacidade de falar que uma pessoa se sente mais julgada que a outra, que essa aqui se sente mal mesmo. A gente vive contextos totalmente diferentes, num país gigantesco, onde cada realidade é única, cada visão é única, cada história familiar é única. É humanamente impossível alguém, em especial um profissional, falar que uma mãe se sente mais julgada do que a outra. Não, quem se sente mesmo julgada, quem a propaganda tinha que mostrar, era a mãe da amamentação prolongada, era a mãe do parto humanizado, domiciliar. Não, porque essa sim é mais julgada. Não dá, gente. O que a propaganda mostrou, sim, é um senso coletivo, tá no imaginário da população, mamadeira, chupeta, né? Telas, isso tá no imaginário, né? É cultural isso, é o caminho que as pessoas fazem, né? Quer ver uma coisa que sempre acontece? E eu fiz isso também na minha maternidade, né? Você vai fazer o enxoval e você já compra a mamadeira. Principalmente no primeiro filho, pelo menos eu fiz isso, eu não parei na hora alguma para me questionar por que eu estava comprando a mamadeira, se eu queria amamentar, se era um desejo meu amamentar. Isso sempre foi uma questão para mim. Por que eu estava comprando a mamadeira? Não, tá lá na lista, ninguém para pensar sobre isso. Porque tá no imaginário popular, crianças mamadeira, crianças chupetas, comprei chupeta também, né? Então, não tem, a propaganda ela vai pelo óbvio, porque o óbvio é o que vai representar muitas vezes a maior parte da população. E a gente está falando novamente, eu volto a uma publicidade que quer agradar a maioria, gente, porque quer vender seus produtos, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês quando foi que me caiu a grande ficha de que eu não teria condição alguma de julgar se um caminho é certo ou um caminho é errado na maternidade. Foi quando eu realmente falei, eu vou trabalhar com maternidade e eu vou entrar num lugar onde poucas pessoas entram, que é encontrar ponderações e ajudar as mulheres a encontrarem seus próprios caminhos, né? Que não existe eu saber o melhor caminho para ela que vai ter que descobrir o melhor caminho para ela. Eu tenho dois filhos em idades muito próximas, né? O Davi tem 9 anos, o Lucas tem 7 anos, quase fazendo 8. Eles têm 1 ano e 8 meses de diferença. Quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, que ainda era uma gravidez, primeira gravidez, foi planejado, foi desejado, né? Mas não tinha conhecimento de nada. Tinha ajudado minha irmã, cuidado do meu sobrinho, mas eu não tinha conhecimento de nada. Eu tinha um histórico familiar. Eu escutei a minha mãe falar sempre do parto da minha irmã, que foi parto normal, onde ela quase morreu de hemorragia e foi hospital público. E do meu parto, que era um parto cesárea, né? Foi uma cesárea. Eu tava sentada e, enfim, foi uma cesárea. Imagino até que também pela primeira complicação ela deve ter dado um jeito de falar, não, cesárea mesmo, vamos nem esperar virar. Beleza. Então, eu vinha desse histórico, de escutar histórias de minha mãe quase morrer no parto. O meu segundo histórico de histórias que eu escutei ao longo de toda a minha vida. A minha mãe sempre teve seios pequenos, eu tenho um padrão muito parecido com a minha mãe também, e ela me falava o seguinte, Bianca, eu amamentei a sua irmã, mas você eu não conseguia amamentar porque o meu seio sempre foi muito pequeno, não tinha leite para você. Essa era a correlação que ela fazia, né? Logicamente, sem nenhuma evidência científica, né? Mas olha, eu tinha seios pequenos e eu não consegui te amamentar. E aí você foi amamentada pela sua madrinha, que se tornou sua madrinha por conta disso também. E aí eu escutei isso ao longo de toda a minha vida.
Quando eu fui ter meu primeiro filho, que eu não trabalhava com parentalidade, não tinha nenhum conhecimento de causa, porque também não estudei sobre isso na faculdade, eu vinha com esse resquício. A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei na obstetra foi: quando eu posso agendar a cesárea? Foi a primeira coisa que eu falei na primeira consulta com 5 semanas de gestação. Quando eu posso agendar a cesárea? Fui na obstetra do plano de saúde, a realidade do Rio Grande do Sul, uma realidade bem cesarista, sabe? E logicamente a doutora deve ter adorado essa minha pergunta e falou: calma, mas a gente pode agendar a partir da 38ª. E o que aconteceu ao longo dessa gestação? Foi uma gestação, eu não estava trabalhando, eu só estava focada nessa gestação, né? E eu fui fazer o que todo mundo faz. Eu fui fazer um enxoval em Miami. Todo mundo não, né? Hoje em dia ninguém mais faz isso, né? Porque o dólar tá caro, mas naquela época eu fazia, tá? Eu fui fazer o enxoval em Miami, fui fazer o quartinho todo decorado e lindão, fui fazer o book de gestante com a melhor fotógrafa do Rio Grande do Sul, com fotos belíssimas, fui fazer o chá de fraldas, eu fui fazer tudo que todo mundo faz, o básico do externo, eu fui olhar pra fora. Tô grávida, vou olhar pra fora, vou resolver toda a parte prática e não olhei pra dentro. Tive uma cesárea agendada na 38ª semana, tive complicações, não da cesárea em si, mas por conta da cesárea, meu bebê só dormia, ele só foi mamar depois de 5 horas de nascido. Tive dificuldade de amamentação assim, tremenda, ele não ganhava peso, eu não conseguia amamentar. Fui em banco de leite, fui em consultora de amamentação, mas o emocional totalmente fragilizado. Dali a pouco entrou relactação, dali a pouco já entrou a mamadeira porque estava facilitando, era muito mais fácil. Dali a pouco a criança desmamou ali. Eu amamentei ele junto com a fórmula até os 4 meses. Essa foi a história do primeiro filho, né? E isso ficou como uma questão muito grande para mim. Eu quase tive depressão pós-parto, eu tive crise de pânico nesse pós-parto imediato. E a questão da amamentação foi uma questão muito crucial para mim, porque eu queria muito amamentar. E demorou, logicamente, algum tempo até eu entender que eu, querendo muito amamentar, eu tinha tomado algumas decisões que não favoreciam isso. Nada garantia nada, mas que não favoreciam, como por exemplo fazer uma cesárea eletiva, tá? Passa a semana de 1 ano do meu filho mais velho, né? Quando ele tava fazendo 1 aninho de vida, eu descobri que eu tava grávida do meu segundo filho, do meu caçula. Um filho não planejado, mas desejado, né? A Maria Teresa Maldonado, que é uma teórica muito importante na nossa área, ela fala, foi uma gravidez acidentalmente planejada, o meu caçula, e eu descobri na semana de 1 ano de nascimento do Davi, né? Então eu tive 2 bebês muito pertinhos. Com essa questão da amamentação em mente, eu comecei a pensar, eu preciso arranjar uma forma de não dificultar essa amamentação, porque eu quero muito amamentar esse segundo bebê, eu quero que dê certo essa amamentação, tá? E aí eu comecei a pensar, eu preciso entrar em trabalho de parto, eu não vou fazer uma cesárea agendada. Mas ainda assim eu queria muito uma cesárea. Eu tinha várias questões em ter um parto normal. Eu falava, eu gosto muito de previsibilidade, eu sou muito ansiosa, eu não vou aguentar esperar o tempo dele, eu vou ficar mal no final da gestação. Meus pais moram longe, eles precisam se organizar para vir. Eu tinha várias questões para não entrar em trabalho de parto e para não ter um parto natural. E aí, no primeiro momento, eu pensei, eu vou procurar uma obstetra que me deixe entrar em trabalho de parto e depois eu faço uma cesárea. Esse era o plano inicial. Busquei bastante esse obstetra pelo plano de saúde. Fui enganada por vários deles nesse sistema cesarista. Nessa ocasião eu já estava morando em Salvador. E achei que tinha encontrado um médico que ia topar. Lembrando que eu tinha uma cesárea com pouco tempo, né? Ia ser 1 ano e 8 meses de uma cesárea. E aí tem alguns mitos que você não pode entrar em trabalho de parto, seu útero pode romper. E aí, enfim, fui estudar, né? Fui me aprofundar e eu fui fazer o que eu não fiz
na primeira maternidade. Até mesmo porque eu tinha tudo pronto, né? O quarto pronto, enxoval pronto, tudo estava pronto para esse segundo filho. E aí eu fui estudar sobre parto, sobre amamentação. Aí eu fui olhar para as minhas histórias, perceber por que né, eu cheguei numa primeira consulta de obstétrica já querendo marcar cesárea. Fui me questionar sobre essa questão da cesárea. E lá com 35 semanas de gestação, eu decidi que eu teria um parto natural, que eu não ia ter uma cesárea. Fiz todas as mudanças necessárias, contratei uma equipe de parto humanizado, tive um acompanhamento bem próximo e realmente tive um parto natural, que eu só decidi com 35 semanas. Quando eu faço essa primeira virada de chave, eu pensei, acho que eu não sei nada sobre a vida. Sabe por quê? Eu tinha certeza, e eu tenho certeza até hoje, que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter uma cesárea no meu primeiro filho. Assim como eu tenho certeza absoluta que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter um parto natural no meu segundo filho. E aí, logicamente que não foi ali naquele momento que eu percebi, mas com o tempo eu fui percebendo que, nossa, é mesmo, né? A nossa história afeta as nossas decisões, o nosso momento afeta nossas decisões, o nosso contexto afeta nossas decisões e a gente toma decisões diferentes e até contraditórias, né, ao longo da nossa vida. Então, por que será que alguém acha que tem uma única forma de maternar? Por que será que as pessoas acham que tem que amamentar obrigatoriamente, ou que tem que ter parto natural, ou que não tem? Por que será que as pessoas querem colocar padrões? Porque não vai dar. Lá, quando eu tive a cesárea agendada, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não teria a menor condição de ter um parto natural naquela ocasião, com aquelas pessoas que me acompanhavam. Certamente eu sofreria violência obstétrica, até mesmo porque eu sofri violência obstétrica no parto cesárea. Eu tive uma manobra de Cristelé numa cesárea eletiva. Eu fissurei uma costela no parto cesárea que eu tive. Imagine se fosse natural, né? Vaginal, parto normal. Eu certamente teria sofrido pra caramba. Então foi a melhor coisa que eu fiz naquela época, assim como foi a melhor coisa que eu fiz no segundo filho, depois de tanto me olhar, me escutar, me entender onde estavam as minhas questões, ter um parto humanizado. Que olha, eu tive um pós-parto de cama no pós-parto do parto humanizado. Eu não tive uma recuperação rápida do parto natural, não. O meu pós-parto foi terrível, eu tive uma laceração grande, demorou para cicatrizar, foi uma questão enorme para mim, mas foi a melhor coisa que eu fiz naquela época, né? Naquela ocasião foi a minha melhor decisão. E aí, quando foi caindo essas fichas, e eu já vou contar para vocês se eu conseguir amamentar o segundo filho, eu realmente encontrei o meu propósito de vida, apoiar as mulheres a entenderem que eu e nem ninguém vai dizer para elas o que elas têm que fazer, ou que se amamentar ou dar mamadeira, o que é melhor para elas. Elas precisam encontrar as respostas. Tá dentro dela o caminho que ela tem que seguir. E é por isso que eu olho essa propaganda e falo, gente, o que a propaganda está expondo ela está denunciando que ninguém tem condição de julgar o outro. Nem a gente consegue fazer um bom julgamento sobre as nossas ações. Como é que a gente vai julgar a decisão do outro? A Jaqueline está falando aqui, ó, na minha segunda gestação, eu decidi trocar de médico no dia que a bolsa rompeu e não queria viver tudo de novo. Foi a minha melhor decisão ter sido respeitada. Muito legal seu relato, Jaqueline. Então, por que eu trouxe toda essa história para vocês? Porque foi com essa minha vivência pessoal que eu desenvolvi todo o trabalho que eu faço com as mães, tá? E quando eu venho com esse meu input, né, com essa minha virada de chave, e eu vejo essa guerra, né, de alguém, e pior ainda, profissionais querendo falar quem se sente mais julgada, eu falo, para o mundo, porque tem alguma coisa muito errada. A gente não tem como julgar quem se sente mais julgada,
Porque, olha, vai ter mãe que dá mamadeira e que não sente culpa nenhuma por isso. Ela decidiu, foi o que ela quis para ela. Lógico, vai ter mãe que queria muito amamentar e não teve condições, seja sociais, seja do companheiro, da família, de profissionais capacitados. E essa pessoa vai sofrer muito. E ela sofre ainda mais, porque o entorno tende a julgar ela. Eu lembro que quando eu estava lá na primeira gestação, que eu queria muito a cesárea eletiva, quando chegava alguém para me falar de parto humanizado, olha, será que você está sabendo? Será que você estudou mesmo? Eu ficava assim, ó, possessa, porque as pessoas queriam tomar as decisões por mim, ou queriam falar que eu estava errada, mas eu tenho certeza que eu não estava errada naquele momento. Mas depois eu quis fazer outra coisa. A questão toda é, a gente precisa se escutar, a gente precisa encontrar as nossas respostas, a gente precisa olhar sobre a nossa perspectiva e encontrar a nossa maternidade. É por isso que eu falo tanto, não existe manual de como ser mãe. Não existe, as pessoas escrevem livro, tem vários livros aqui nessa minha prateleira sobre como fazer isso, como fazer aquilo, várias tentativas de fazer manuais de maternidade. Não existe isso, não existe, cada maternidade é única. Inclusive coisas que eu fiz com o primeiro, eu não fiz com o segundo, coisas que eu fiz com o segundo, que eu não fiz com o primeiro. Cada filho eu trato de uma forma diferente, porque são pessoas diferentes, entende? Então não tem como roteirizar ou dizer que isso é melhor do que outro. E aí quando eu já estou fazendo mais um fechamento aqui, para abrir também para vocês, quando eu vou trazendo isso para o meu contexto profissional, eu sempre penso o seguinte, como eu vou ajudar? Vou trazer as informações. Então, por exemplo, quando a gente fala de amamentação, eu tenho ótimas evidências científicas do benefício da amamentação, de como procurar um banco de leite, uma profissional consultora da amamentação pode favorecer muito mais a amamentação. E eu acredito que o meu papel como profissional é sim mostrar as evidências para o meu público, né? Logicamente eu não trabalho com amamentação, mas se eu fosse trabalhar com isso, esse seria o meu objetivo. Mas junto com isso, com as evidências, propiciar que essa mulher junte essas informações com a sua vivência e possa encontrar suas próprias respostas. Se isso tivesse acontecido na minha vida pessoal, no meu primeiro filho, eu teria desde o princípio identificado que a amamentação ia ser meu calcanhar de Aquiles e que tinha que ser o meu primeiro objetivo, né? E que eu deveria entender como eu poderia favorecer ou não a amamentação. Mas eu não fiz isso, porque eu não tive nenhuma profissional para me puxar, né, para minha história, para as minhas questões. No segundo filho, eu fiz esse papel comigo mesma, porque eu já estava mais ligadinha, né? Eu já tinha entendido que algo não tinha dado certo ali no primeiro pós-parto, que eu queria mudar. Então, eu precisava olhar para as minhas questões. E é isso que eu propicio aqui para vocês, que vocês possam olhar para as questões de vocês. É por isso que lá na Jornada Mulher Além de Mãe, que é o meu curso, a primeira parte é falar, vamos olhar para a sua maternidade? Para a sua. Não é para a maternidade idealizada, nem é para essa maternidade real, difícil, sacrificante. É a sua maternidade. Vamos olhar para ela, vamos entender como ela está hoje, como você deseja que ela fique. Depois eu venho para a questão da culpa, que fala também lá no comercial da Boticário. Vamos identificar as culpas que você sente? Vamos entender quais são as culpas que são do externo, que você quer, que você acha que você tem que se sentir culpado, mas quando você for racionalizar, você vai ver que aquilo ali não faz sentido para você. Vamos entender quais são as culpas internas, aquilo que você realmente está bobeando aí, realmente você errou, mas que você precisa dar destino para isso, porque só se sentir culpada não vai levar nada adiante, não vai mudar nada. E depois a gente vem pro resgate da mulher. Porque, gente, eu tô batendo na tecla disso esse semestre inteiro. Enquanto a gente não olhar para tudo isso que acontece no nosso entorno, em especial para nossa maternidade, com a nossa perspectiva de mulher, que é mãe, mas não é só mãe, é profissional, é filha, é amiga, é esposa, tem vida própria, a gente
vai ver essas coisas numa perspectiva muito diferente. A gente olha uma perspectiva muito maior, né? O julgamento, a culpa, tudo fica muito mais pesado quando a gente só tá vivendo a nossa esfera de mãe. É por isso que lá, o último passo da jornada é exatamente resgatar a mulher. Porque quando a gente tem a nossa vida própria e a gente está vivenciando os desafios da maternidade, aquilo se torna um pouco menos fardo, sabe? Menos pesado, porque a gente tem válvula de escape, a gente tem rede de apoio, a gente tem um momento para fazer coisas que a gente gosta, né? A gente não tá ali só focada no problema, no perrengue. A Jaqueline tá aqui falando como isso é importante, né? Pois a demanda da maternidade está muito à venda por muitos profissionais e não existe receita. Exatamente. Então, a ideia aqui do nosso bate-papo de mãe de hoje é mostrar para vocês que a gente não tem condição nenhuma de julgar nem a maternidade alheia e muitas vezes a gente também não tem condição de julgar a nossa própria maternidade, porque a gente não tem repertório para se julgar, porque a gente não está olhando para a gente está se comparando o tempo inteiro com o externo para julgar a gente. E isso mostra bastante lá na propaganda, essa questão da comparação, né? E que nós somos, sim, as nossas maiores algozes. Embora, gente, a polêmica dessa propaganda me chamou a atenção de como a sociedade não está preparada para encontrar soluções em problemas, né? Então, quando eu vejo as polêmicas que se criaram, e como eu disse e reforço aqui, muitas das coisas que se falaram, das críticas que se teceram, são críticas importantes e necessárias de serem feitas em um outro contexto, no contexto de pegar isso, o que a propaganda falou, e jogar luz para o problema e levar isso adiante para Estado, políticas públicas, em outras empresas, outras indústrias, né? Mas não. O que fizeram foi pegar as críticas importantes e necessárias para ir em cima de uma empresa bilionária que, vamos combinar, as críticas não fazem nem cosquinhas, porque a gente está falando de uma empresa que tem repercussão nacional, que a propaganda passa no Jornal Nacional, que milhões de pessoas assistem ao mesmo tempo e que tem um apelo emocional muito grande. Então, muita gente vai se identificar com aquela propaganda. E que bom, não tem problema a gente se identificar, ainda que tenha questões, que tenham críticas, que tenham reflexões importantes a ser feitas, aquilo ali é uma realidade. Existem outras realidades também muito desafiadoras? Existem outros tipos de julgamento também muito ruins. Existem outras preocupações que deveriam trazer no Dia das Mães? Existem, deveriam trazer as questões de paternidade, de licença parental. Teriam vários outros caminhos para Boticário fazer essa campanha? Teria, mas assim como ela, outras poderiam trazer e não trazem. Então, eu sempre vou olhar pelo viés de pegue o limão e faça a limonada. Então, ela trouxe uma questão que também é muito importante. Eu nunca tinha visto nenhuma campanha de maternidade falar sobre o julgamento materno. Nenhuma, nem sobre culpa, né? Talvez também porque esteja mais no meu radar, afinal eu falo muito sobre isso todas as semanas com vocês, tá? Mas eu realmente não me recordo de ver outra propaganda falando sobre isso e eu fiquei muito feliz com a propaganda da Boticário. Todas as outras questões de crítica, eu realmente acredito que não indo para a indústria da Boticário que eu vá resolver. Eu prefiro, e eu faço isso, trabalhar em termos, em militância, em prol da amamentação, do parto, das licenças parentais. Eu prefiro, né, e eu realmente acredito que o melhor caminho para o profissional que quer militar, sim, e militar no sentido de cobrar, de ir atrás de quem tem poder para mudar essa realidade,
eu faço isso no contexto público, no contexto amplo e até mesmo no contexto privado, mas falando em outra esfera que não é na mídia social, tá? Não é na mídia social para lacrar, né? Para chegar a muitos novos seguidores porque eu falei uma polêmica, não sei o quê. Isso pra mim, eu sei que isso não muda a nossa realidade. O que muda é estar lá no Senado, é estar lá na Câmara Distrital, é estar lá na Câmara Legislativa. E isso eu faço, né? Porque esse é um outro trabalho que a gente desenvolve, eu desenvolvo aqui. Tem 2 semanas eu estava na Câmara Legislativa de uma cidade aqui de Goiás, onde a gente estava propondo formação para profissionais da rede pública de prevenção de adoecimento psíquico em gestante. É nesse contexto que eu tenho que atuar. A Alessandra Arraes, minha sócia, conseguiu, né, apoiar uma lei distrital de rastreio de depressão pós-parto, está em trâmite no Senado e vai em várias reuniões com senadores aqui em Brasília para tramitar uma lei nacional. É assim que a gente se mobiliza, né, para fazer transformações verdadeiras. Ficar tecendo críticas a um viés da propaganda, de uma propaganda que para mim foi positiva, que trouxe uma questão muito importante e jogou luz numa questão muito importante, e ficar fazendo isso aqui na mídia social, de verdade, gente, as pessoas fazem isso porque polêmica gera seguidor, tá? Agora eu quero ver se essas pessoas estão trabalhando em esfera, e espero que estejam, né? Espero que estejam, né? Trabalhando em prol de políticas públicas, indo atrás dos seus vereadores, deputados distritais. Vamos lembrar que estamos em ano eleitoral, né? Vamos lembrar de quem a gente votou. Vamos entrar em contato com quem a gente votou na última eleição, cobrar o que ele tinha prometido na sua campanha, analisar se vai continuar votando nele, né? Então a gente precisa trabalhar em esfera pública para fazer transformações que realmente favoreçam a amamentação, que realmente favoreçam o parto, mas principalmente aqui, no nosso contato com o nosso público, nosso principal interesse enquanto profissionais e profissionais da parentalidade é que a gente consiga apoiar você a encontrar o seu próprio caminho de maternar, que você consiga ficar em paz com as suas decisões, com a sua realidade, com o que saiu de fora daquilo que você idealizou, que a gente sabe que essa é a grande questão para se ter um adoecimento psíquico, né? Adoecimento, idealização grande e realidade gerando uma distância muito grande, uma frustração muito profunda, né? Então que a gente consiga apoiar vocês que estão aqui comigo e que esses profissionais possam se dar conta que o trabalho com vocês, mães, é de acolhimento e nunca, jamais de julgar a sua experiência. A Flávia vai vir aqui nesse perfil falar para as mulheradas aqui sobre o shape da mãe depois da maternidade, como a gente pode, né, voltar o nosso olhar e pensar assim no nosso corpo de uma forma positiva. Flávia já está agendada em uma live, em breve eu vou divulgar para vocês. A Júlia tá falando, o ideal era pegar essa visibilidade e transformar em algo muito maior. Ajudar a hashtag mãe sem julgamento. Concordo contigo, usar como uma solução. Exatamente, foi bem o que eu fiz. Logo assim que saiu a propaganda, que a gente viu, a gente pegou a propaganda e fez do limão a limonada. Eu trouxe conteúdo em cima da propaganda, aproveitando mesmo essa visibilidade. É isso que a gente tem que fazer. Carol tá falando de interesse comercial. Então, pessoal, essa foi a minha humilde opinião. Tem muita gente dando opinião por aí. Eu me furtei de comentar nas coisas, sabe? Já tem um tempo que eu realmente entendi que não existe certo e errado. Então essa é a minha opinião. Também não tô falando que precisa ser a sua opinião, pode ser que você discorde de mim e tá tudo bem, né? Mas eu trouxe alguns pontos de vista que são os pontos de vista que eu trago pro meu trabalho, de sempre ponderar, de nunca acreditar que vai ter só um único caminho e que existe um certo e um errado.
com esses pilares é que eu desenvolvo tudo que eu faço aqui para vocês. Eu nunca vou vir com uma verdade absoluta. Se vocês forem reparar bem, o meu curso, né, a aula que eu dou, os textos que eu produzo para cá, nunca é determinante, nunca é uma coisa assim. É sempre trazendo uma educação e junto com isso uma pergunta para você. Porque eu acredito que tudo que a gente receba deve ser ingerido e refletido de acordo com a nossa realidade. E eu não conheço a sua realidade. Eu não vivo a sua lente, eu não tô grudado com você 24 horas, eu não vi da mesma história familiar que você vem, eu não tô no mesmo contexto que você, sócio, histórico, cultural, eu não tenho a menor condição de julgar se você fez uma coisa certa ou uma coisa errada, tá? Se foi pra lá, se foi pra cá, se era o melhor isso, era melhor aquilo. Só você tem como julgar isso. E você precisa julgar sobre a sua perspectiva. E é por isso que eu faço tudo que eu faço. Lá no curso, na Jornada Mulher Além de Mãe, aqui nos meus conteúdos, é sempre buscando você para pensar em você. Porque quando você tem clareza de você mesma, da sua maternidade, da mulher que você quer ser, das culpas que você sente que são reais mesmo e das que não são reais, quando você tem essa consciência, você consegue fazer o melhor julgamento de você mesma. E você consegue ter autocompaixão, você consegue ver também o que foi de positivo, assim como eu vi que a cesárea eletiva para mim foi muito positivo no primeiro filho, que não ter conseguido amamentar era a experiência que eu tinha que ter vivido naquela maternidade para depois, que eu não contei o final da história, né? Para depois sim conseguir amamentar. Amamentei meu segundo filho por 1 ano e 8 meses, muito sofrida, porque o menininho era alérgico à proteína do leite, passei esse tempo todinho fazendo dieta restritiva, um menino magrelo, dificuldade de engordava de pouquinho em pouquinho, eu tive que resistir bastante, né, para que aquela amamentação realmente acontecesse. Se eu não tivesse tido essa primeira experiência, provavelmente essa segunda amamentação também não teria tido um final feliz, porque eu tive que ser resistência para conseguir amamentar exclusivamente por 6 meses, porque a indústria assim, do desmame, na verdade, ficava o tempo inteiro falando, olha, se você der uma fórmula, esse menino vai engordar mais, olha, talvez ele não esteja ganhando o peso adequado, e eu vendo o menino ali crescer de pouquinho em pouquinho, mas crescer saudável e com o meu leite, né? Só que foi preciso a primeira maternidade para ter essa confiança. Então tudo que a gente vive, a gente tem um porquê, e cabe a nós olhar para a nossa própria experiência, encontrar os nossos pontos positivos naquela experiência, os nossos aprendizados, o que a gente vai melhorar para a próxima oportunidade e seguir. Seguir sem culpa, sem julgamento de nós mesmos, se sentindo bem com as nossas escolhas, com a nossa realidade, com o que aquilo trouxe de bom pra gente. Ok? Olha, falei demais, hein? Dúvidas, questões? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguém viu algo ali na propaganda que de repente eu não tenha contemplado, que queira que eu fale um pouquinho? Coloque aqui nos comentários. Deixa eu ver aqui no meu roteirinho se tem alguma questão que eu não falei. Não, acho que eu falei tudo. Jaqueline disse que foi ótimo. A Gabi, aqui passei pelo mesmo sufoco da PLV e da dieta restritiva, e principalmente dos dedos apontados julgando a minha maternidade. Sei como é que é muito difícil, né? Tudo, gente, não tem uma decisão que você tome que não vai ter alguém julgando que tá errado, não tem. Se você vai pra lá, é aquela história, né? Se eu volto pro trabalho, me acham desnaturada porque eu voltei pro trabalho. Se eu não volto pro trabalho, fico em casa, falam que eu vou ficar detendendo meu marido e me julgam por isso também. Se eu tô, né, se eu deixo com os avós, vão falar que eu tô, né, abusando dos avós. Se eu deixo na escola, vão falar que é absurdo que eu deixei um bebê desse tamanho na escola. Então sempre vai ter alguém julgando a gente, né? Errado é a gente criar expectativas de que não tem. Agora,
O certo mesmo é a gente criar a nossa consciência, sair do automático de querer julgar o outro. Toda mudança começa em nós. Então, se eu me incomodo que o outro me julgue, que eu trago cada vez mais isso para a consciência e não julgue o outro. Quando eu me vejo julgando, eu faço. Até hoje, vez ou outra, eu vejo uma coisa aí na rua, eu dou uma julgadinha, mas aí eu falo, Bianca, volta pro centro. Você é a pessoa que sabe que não tem caminho certo, caminho errado, você não sabe nada da vida daquela pessoa, e aí eu silencio a minha mente e a gente vai trabalhando, vai melhorando à medida que a gente vai tendo consciência disso. A Alessa está falando sobre incluir o casal. Realmente temos que falar mais sobre o casal em todos os contextos. Eu creio que naquele contexto ali da propaganda, por ser Dia das Mães, eles quiseram dar um enfoque muito grande, mas teriam várias outras formas também de colocar o pai nesse contexto. Gabi, eu chorei muito, me culpei muito até entender que eu estava fazendo o meu melhor. Essa é rapidinho, que foi uma outra crítica que eu li bastante, colocando, como é que foi que eu li? Bom, falando assim, mais ou menos assim, de que quando a gente entra nesse espaço de que tá tudo bem, ela fez o seu melhor e não deu para amamentar, deu a mamadeira, deu a chupeta, né, tá cansada, deixou mais tempo na tela, entrando numa seara de que, então tá tudo bem, tudo que a mulher fizer, tá tudo bem, mesmo que aquilo ali não seja positivo, bom pro desenvolvimento infantil, né? Então, se a gente aceita tudo, né, a gente tá aceitando que essa criança meio que entre em risco, porque pode ser que essa criança esteja muito mais tempo na tela do que ela deveria, que esteja comendo muito mais doce que fosse, né, que realmente não atrapalhasse o desenvolvimento daquela criança, que a chupeta, né, estivesse muito mais presente do que deveria também para não dar um estrago na arcada dentária. E aí entrando nessa seara de, então tá tudo bem, né? E aí as mães ficam tranquilas porque tudo que elas estão fazendo é o melhor, né? E uma crítica nesse sentido. É como se a gente tivesse condições de falar para alguém que aquilo que ela tá fazendo passou do limite, não deveria ser daquela forma, que ela tem outras alternativas que não a tela para deixar a criança entretida, que ela teria outras alternativas para não dar aquele doce, ou que ela teria outras alternativas para não dar a mamadeira, para não dar o bico, né? Como se a gente tivesse como entrar na casa de todo mundo e prover condições de ela tomar caminhos diferentes, né? Ou como se eu tivesse que, sim, é melhor que as mães se culpem mesmo por isso, porque aí vai ser essa culpa que vai fazer elas mudarem, né? Isso é uma questão bem problemática também, né, gente? Porque a gente esquece que tem gente que não amamenta porque não deseja mesmo e tá tudo bem, porque amamentar não é uma coisa inerente da maternidade, né? A gente esquece que tem gente que vai dar chupeta e que tá tudo bem com essa decisão também, que a criança vai para frente da tela porque muitas vezes essa mulher não tem nenhuma outra opção para trabalhar e é na frente da tela que a criança fica entretida para ela conseguir fazer isso, ou para conseguir arrumar a casa, para conseguir fazer um almoço que também vai alimentar, de que muitas vezes a questão alimentar foge, né, do esperado, que muitas vezes as mães se pegam, né, nesses caminhos tortuosos para fazer a criança. Quem nunca prometeu um doce de sobremesa para fazer uma criança comer adequadamente no almoço, que atira a primeira pedra, né, gente? Então, vamos ter cuidado. Eu li aqui, acabei lembrando dessa outra crítica. Vamos ter muito cuidado com o que a gente fala, com a forma como a gente julga e com a forma até que a gente quer dizer que o outro deveria realmente se julgar, tá? Não temos condição de fazer isso, não temos elementos nenhum para fazer isso. E era essa a minha mensagem dessa live de hoje, tá bom? Eu espero de verdade ter apoiado vocês a refletirem sobre não só a propaganda da Boticário, que esse daqui foi uma contextualização, mas principalmente sobre a sua maternidade,
e sobre você ser a única pessoa capaz de se julgar. Se e somente se você estiver se propondo a olhar verdadeiramente para sua maternidade. Se você quiser minha ajuda para olhar realmente para sua maternidade, vai lá depois no link da bio, na Jornada Mulher Além de Mãe, que vocês conseguem ter o meu apoio para fazer reflexões muito importantes sobre que mãe você deseja ser, como lidar com as suas culpas e, principalmente, a mulher que você precisa resgatar. Se não for nesse momento, tudo bem também. Me acompanhe aqui, porque toda semana tem bate-papo de mãe aqui na quarta-feira e eu tô sempre trazendo questões importantes para você refletir daí. Um beijo para vocês. Vamos aproveitar o fim de semana, não, o feriado. Até mais. Tchau, tchau.